Olá, meu nome é Mário Estevão e em dupla com Oséias nós vamos apresentar um trabalho de raciocínio lógico, a filosofia na lógica. Bem, nosso trabalho está dividido em 8 pontos e eu vou começar do primeiro, que é o que é lógica. Bem, a lógica é uma área da filosofia que tem como objetivo estudar a estrutura formal dos enunciados, que no caso seriam as proposições, e as suas regras. No geral, a lógica serve para, digamos assim, um pensar corretamente, como se fosse uma ferramenta do correto pensar. A lógica ela tem origem na palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. A ideia de falar e argumentar pressupõe que a pessoa que está ouvindo ela está entendendo aquilo que está sendo falado. Então, tipo assim, o sentido fundamenta-se nisso. Quando alguém fala algo que tem sentido, normalmente fala, isso aí tem lógica. Então, é como se fosse argumentação racional. Dando continuidade aqui, nós vamos já entrando aqui na lógica, na filosofia, né? Foi o filósofo grego Aristóteles que criou o estudo da lógica e ele chamava de analítica. Para ele, qualquer conhecimento que pretenda ser um conhecimento verdadeiro e universal deveria respeitar alguns princípios que nós vamos ver mais na frente, que seriam os princípios lógicos. E a lógica, ela passou a ser compreendida como um instrumento de correto pensar, como aquilo que eu falei anteriormente, e a definição de elementos lógicos que fundamentam o conhecimento verdadeiro. E aí agora nós vamos entrar aqui para os princípios lógicos, certo? Aristóteles, ele desenvolveu 3 princípios básicos que orientam a lógica clássica. O primeiro é o princípio da identidade. Um ser sempre é idêntico a si mesmo. Por exemplo, A é A. Se substituirmos A por Maria, Maria é Maria. E aí, beleza, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da não contradição. É impossível ser e não ser ao mesmo tempo. Como se ele fosse e fosse o seu oposto ao mesmo tempo. É impossível que A seja não A. Dando o exemplo que eu dei anteriormente, é impossível que Maria seja Maria e não seja Maria. É algo meio confuso assim, mas acredito que vocês estejam entendendo. E nós temos o terceiro princípio, que é o princípio do terceiro excluído ou terceiro excluso, onde nas proposições sujeito e predicado só tem 2 opções, ou é afirmativa ou é negativa, ou A é X ou A é não X. Maria é professora ou Maria não é professora, não tem uma terceira possibilidade. Maria não pode ser um arquiteto, ou Maria é professora ou Maria não é professora. E a proposição, né? A proposição em uma argumentação, aquilo que é dito possui uma forma de sujeito, verbo e predicado. E esse conjunto, sujeito, verbo e predicado, é o que forma a proposição. E as proposições, elas são os enunciados, afirmações ou negações e possuem sua validade ou falsidade analisada logicamente. A partir da análise das proposições, o estudo da lógica torna-se uma ferramenta para o correto pensar, porque vamos analisar a proposição, ver o verdadeiro ou falso, e isso é o pensar corretamente, e aí necessita dos princípios que eu falei aqui, que vão garantir a validade e a veracidade da proposição. Então, no geral é isso, e aí o meu amigo Oséias vai dar continuidade, certo?